Buenas pessoal, bem-vindos à segunda parte da primeira aula de estruturas de concreto armado. Seguindo, os edifícios podem ser construídos tanto em concreto armado quanto em aço. Pode ocorrer também sistemas mistos, onde se mistura o aço e o concreto. Temos partes em aço e partes em concreto. No próximo slide a gente consegue ver um perfil W muito utilizado em edifícios fabricados em aço, executados em aço. Mas para poder projetar um edifício e entender como ele funciona, nós devemos saber ou entender como são os sistemas estruturais. Aqui nós temos estruturas lineares do tipo vigas. Esse tipo de elemento preponderantemente vai ser solicitado a esforços de flexão. Ele também é solicitado a esforços de cisalhamento, podendo eventualmente ser solicitado a esforços normais de compressão ou tração. Vigas são elementos que têm a carga no mesmo plano. Ela pode ter tanto cargas pontuais, como essa P1 que está apresentada aqui, como cargas distribuídas. Aqui no caso, uma carga distribuída uniforme. Também pode ter cargas distribuídas triangulares. As vigas podem ser tanto isostática quanto hiperestática, depende do número de vínculos que elas apresentam. Nós temos também o pórtico plano. O pórtico plano nada mais é do que estruturas reticuladas formadas por várias vigas. Ela tem as mesmas propriedades das vigas. Por exemplo, ela tem esforços normais, ela tem esforços cortantes e momentos fletores. O pórtico plano ele já apresenta mais esforços normais, tanto de compressão como de tração, diferentemente das vigas que podem vir a ocorrer, depende do tipo de carregamento. Nós temos também as treliças. As treliças elas têm uma particularidade, as cargas são aplicadas apenas nos nós. Isso faz com que elas tenham apenas esforços de compressão e de tração. Falando um pouquinho sobre as estruturas espaciais, nós temos as treliças espaciais. A diferença dela em relação à treliça plana é que ela tem carga nos três eixos, tanto em X quanto em Y e também em Z. É uma estrutura no espaço muito utilizada, por exemplo, em coberturas de estádios de futebol. As grelhas são elementos num plano onde vocês têm cargas verticais no eixo Z e vocês têm momentos aplicados tanto no eixo Y quanto no eixo X. Ela é muito utilizada para fazer análise de pavimentos. Nós temos o pórtico espacial. O que é o pórtico espacial? É um elemento que tem forças em X, em Y e em Z. E também tem momentos em X, em Y e Z. Porque ele é o sistema mais completo. Geralmente, ele é calculado num ambiente de computador, através da análise de elementos finitos, através de métodos matriciais e através de métodos numéricos. Mas para entender os sistemas estruturais, a gente tem que entender quais são os tipos de esforços que podem ocorrer. Nós temos os esforços de compressão, de tração, de cisalhamento, de flexão e de torção. O esforço de compressão é quando tu coloca a carga no eixo axial do elemento. Quando tu coloca essa carga, ele acaba se deformando no mesmo sentido, ele acaba encurtando e vocês têm um alongamento no outro sentido. Nós também temos o efeito contrário, que é a tração, quando a carga é colocada no outro sentido e ela acaba esticando a peça e encurta no outro sentido. Nós também podemos ter os esforços de o cisalhamento, quando tu tem um binário de força, uma em cada sentido, e elas acabam rasgando o elemento. Buenas, pessoal! Nós também temos a flexão, e a flexão é o carro-chefe dos esforços dentro do dimensionamento em concreto armado. Ela é uma combinação de compressão com tração. Por exemplo, nós temos uma viga aqui colocada em carga. No momento que tu coloca a viga em carga, ela se deforma. Então, toda a parte de cima, nesse caso aqui, está enrugada e a parte de baixo está esticada, compreendendo em compressão na região superior e tração na região inferior. Então, nós temos aqui a deformação e no meio nós temos a linha neutra. Além dos esforços de flexão, nós também podemos ter a torção. A torção pode ocorrer quando vocês torcem um certo elemento. Isso ocorre na viga que sustenta a marquise, também pode ocorrer muito na engenharia mecânica, em diversas máquinas. Para continuar o estudo, agora eu vou desligar a minha câmera. Pessoal, vocês têm vários tipos de materiais dentro da indústria da construção, mas basicamente nós vamos falar dos mais conhecidos, que são os materiais frágeis e os materiais dúcteis. Qual é a grande característica do material frágil? Ele não suporta esforços de tração. E exemplos de materiais que são ruins para esforços de tração são
os concretos, as alvenarias, os materiais cerâmicos e os vidros. Em contrapartida, vocês têm os materiais dúcteis. E a grande característica dos materiais dúcteis é que eles são bons para tração. Exemplo de materiais dúcteis: o aço, o cobre, o alumínio e os metais em geral. Então, o que vocês fazem para dimensionar? Vocês juntam as boas características do concreto com as boas características do aço, transformando em concreto armado, uma combinação de materiais bons para a compressão, que é o concreto, com materiais bons para a tração, que é o aço. E para isso, quando vai se dimensionar uma estrutura, vocês têm que entender como é que são os tipos de apoios que elas estão submetidas. Vocês podem ter apoios de primeira, segunda e terceira ordem. O que é um apoio de primeira ordem? Um apoio de primeira ordem impede um tipo de movimentação, nesse caso aqui uma vertical. Vocês também podem ter apoios de segunda ordem. O que são apoios de segunda ordem? Eles impedem dois tipos de movimento. Nesse caso aqui, uma vertical e uma horizontal. E por último, vocês têm apoios de terceira ordem, que impedem três tipos de movimento, uma vertical, uma horizontal e um giro também. Vamos observar uma viga em corte em concreto armado. Então vocês têm as armaduras longitudinais positivas, que são esses elementos aqui que combatem os momentos fletores positivos. Vocês também têm as armaduras longitudinais negativas, que combatem os momentos fletores negativos. E também tem os estribos, que são elementos que ajudam a suportar os esforços de cisalhamento. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até a próxima!